esclerose subcondral. Mas afinal de contas, o que é isso? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na área do quadril e através desse canal e toda a minha experiência como médico, cirurgião, apresentador, autor internacional, eu trago para vocês as melhores e mais recentes informações. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho o que é essa tal de esclerose subcondral, que talvez alguns de vocês possam ter visto isso no laudo de vocês e ter ficado preocupado e até na dúvida em saber o que está acontecendo com o quadril. Bom, a esclerose subcondral, ela se forma quando a gente tem alguma solicitação a mais do osso. Afinal de contas, o nosso osso, ele é um tecido vivo, que ele responde a diversos estímulos. A situação mais comum de acontecer esclerose subcondral é quando nós temos uma diminuição da quantidade de cartilagem. Então, para isso, eu vou pegar alguns modelinhos aqui para exemplificar o que está acontecendo. Então, aqui nós temos um modelinho. Da articulação do quadril, tá? Temos um modelinho da articulação do quadril, onde a parte azul representa a cartilagem. E na medida que essa cartilagem vai desaparecendo, e aqui nós temos um estado intermediário, a gente vai tendo a esclerose subcondral. Notem que nessa partezinha vermelha, a cartilagem já começou a faltar, certo? E num estágio mais avançado, onde inclusive já aconteceu algum grau de deformidade da cabeça femoral, ela está deformada nesse ponto aqui, onde tem a ausência completa da cartilagem, normalmente é quando começa a ocorrer a esclerose subcondral em algum desses estágios. Por que a esclerose se forma? Basicamente, a nossa cartilagem, ela também funciona como um certo amortecedor. Ela amortece os impactos que são transmitidos entre o osso do fêmur e o osso da bacia. Como o osso é um tecido vivo, ele responde a modificações de pressão nele, que é a famosa lei de Wolff. Quando a gente exige do osso, ele fica mais denso. Quando a gente alivia as pressões do osso, ele fica menos denso. Por exemplo, se uma pessoa ficar acamada durante 10 dias, ela é capaz de perder até 10% da sua massa óssea. Na medida que a pessoa vai recuperando seus movimentos, recuperando as suas atividades, ela recupera essa massa óssea. Então aqui eu dei um exemplo de perda de massa óssea. Agora tem também o que a gente está falando aqui, que é um exemplo do que o osso fica mais denso, ele fica mais forte, ele fica mais duro, ele fica com uma quantidade mineral da sua matriz mineral, como cálcio, por exemplo, fica mais denso. E daí que se chama a esclerose óssea. Então, quando começa a faltar a cartilagem e a pessoa está fazendo as suas atividades, a gente começa a notar uma modificação no exame radiográfico de raio-x e vai aumentando a densidade óssea em alguns pontos. Isso é o que a gente chama de esclerose óssea. E aqui eu já quero fazer um esclarecimento que esclerose óssea não tem nada a ver com esclerose da pessoa estar esclerosada, com esclerose múltipla, não tem nada a ver com isso. Basicamente, a palavra esclerose, ela está descrevendo uma alteração que se vê na imagem de raio-x. E eu vou pegar os slides aqui para mostrar essas alterações para vocês. Então, vamos chamar os slides aqui direitinho para a gente poder mostrar para vocês. E aqui vocês devem estar vendo o meu mouse, onde está a esclerose óssea. Notem que a densidade do osso normal, ela estaria mais ou menos igual dessa região, a quantidade de parte branca com a quantidade de parte escura, e nessa parte, na pontinha da cabeça do fêmur e na borda do acetábulo, nós temos a presença da esclerose óssea. Está mais denso, está mais branco nessa imagem aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Aqui, um exemplo de um quadril praticamente normal e na letra B, aqui do ladinho, esclerose óssea presente na cabeça do fêmur e esclerose óssea presente na borda do acetábulo. Notem que ficou mais branco naquela região.
Outro exemplo aqui, agora está um pouquinho invertido, ambos têm esclerose óssea. Então, no lado aqui direito, nós temos uma esclerose óssea principalmente na parte acetabular, né, essa região aqui, e na imagem aqui do lado esquerdo, nós temos a esclerose óssea tanto na margem acetabular quanto na cabeça femoral. Outro exemplo, aqui, esse é o lado esquerdo que eu estou apontando, que a gente sempre olha o raio-x como se o paciente estivesse voltado de frente para nós. Então, o quadril esquerdo do paciente, porém, no lado direito do vídeo, a gente vê um quadril está dentro da normalidade, e no lado direito do paciente, no lado esquerdo do vídeo, a gente nota esclerose óssea formando na cabeça do fêmur e esclerose óssea na parte acetabular. Então, o que aconteceu? Pela ausência da cartilagem, notem inclusive que a cabeça do fêmur está deformada nesse caso de displasia, a cabeça do fêmur está deformada e se formou na imagem radiográfica, ela demonstra uma maior densidade óssea nessa região através da esclerose. A esclerose óssea ela pode começar em casos bem leves, até no impacto femoroacetabular, começa uma certa esclerose leve de uma pessoa que tem uma alta demanda, ou ela pode demonstrar casos de artrose mais avançados de esclerose óssea. Vamos voltar aqui para a nossa imagem principal. Então, basicamente, a presença da esclerose óssea, ela indica que aquele osso, naquela região, está sendo mais solicitado. E, normalmente, isso está associado a algum grau de diminuição da quantidade de cartilagem. Claro que se a gente tem uma pessoa que pratica esportes de alto impacto, um maratonista, ou uma pessoa que começou a fazer maratona, ela pode começar a desenvolver uma esclerose óssea maior numa determinada região e pode isso não ser especificamente patológico, ser uma doença. É especial valorizado a esclerose óssea quando ela ocorre numa determinada localização diferente do outro lado. Por exemplo, um lado está praticamente normal e o outro lado a gente tem esclerose óssea. Ou numa parte da cabeça do fêmur está normal e na outra tem a esclerose óssea. Ou também quando a gente fala do acetábulo, na parte periférica do acetábulo, que o osso da bacia começa a se formar uma esclerose óssea, e no restante do acetábulo não tem a esclerose óssea. A mensagem importante para vocês levarem para casa aqui é que esclerose óssea não tem nada a ver com esclerose múltipla e não tem nada a ver com a pessoa estar esclerosada. Basicamente é a descrição de um achado de uma imagem radiográfica onde o osso está mais denso e que, na maior parte dos casos, pode estar relacionada com uma diminuição da quantidade de cartilagem. Em outras causas, pode ser um excesso de atividade e de impacto naquela região, que pode ser causada por um quadril normal e um excesso de impacto, ou pode ser causada também por um quadril anormal com a presença do impacto femoroacetabular e associado à atividade física normal. Certo, pessoal? Me escrevam aí se algum de vocês já viu no laudo do exame de raio-x a palavra, o termo esclerose óssea. E já peço aqui, se você achou interessante, curta o vídeo, se inscreva no canal, encaminhe para algum familiar ou algum amigo que está passando por essa dúvida e ouviu falar sobre isso, ou para que vocês queiram explicar para um familiar de vocês o que estava escrito ali no exame do paciente, no exame de vocês, aliás, e aí vocês vão ter explicação do que está acontecendo. Claro que a esclerose óssea tem diversos níveis e diversas quantidades, tá? E eu acho que um vídeo que vocês deveriam assistir na sequência desse é o vídeo sobre cistos no quadril, porque tem uma relação da esclerose com cistos no quadril também. Vários dos exemplos que eu mostrei para vocês tinham a presença de cistos, então tem uma relação entre a presença de esclerose óssea e cistos no quadril. Cliquem que vai aparecer aqui em algum momento o cartãozinho para vocês verem os vídeos sobre cistos no quadril, o que é e o que são. Certo? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.